tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos deste programa, A Palavra Viva de Deus. Hoje, dia 24 de maio, às 14 horas e 6 minutos, mais uma vez estamos no ar. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde dos músicos, das câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ana. Aniversários da semana. Hoje, dia 24, a Dona Zélia Maria Santini, do Paraná. Dia 26, Maria de Curitiba e seu Mário Castilhos, de Caxias do Sul. Dia 28, nossa cunhada, a esposa do Zeca, Marlene da Conceição. Dia 29, Eleni de Barreiros, Bahia. E dia 30, Marli Mafra, de Brusque. Michel José Elias Amaia, de Serranópolis. E a Vilmar Udinho, lá de Curitiba. A gente oferece todas as músicas do programa para essas pessoas que estão de aniversário essa semana. Primeiro e-mail de Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria. Boa tarde, família Conceição, toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. Peço a bênção ao santo profeta Pedro II e todos os padres conservadores que apoiaram esta santa obra. Ofereço esse lindo e abençoado programa com todas as lindas canções, mensagens e reflexões para todos aniversariantes deste mês. Que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos, dando saúde, paz, esperança e felicidade. Ofereço também para a família Conceição, para o Eugênio, juntamente com todos que fazem parte da obra, que estão espalhados no Brasil e no mundo inteiro. Música Juízo Final, ofereço para todos que estão assistindo. Fique com Deus e Nossa Senhora, um feliz e abençoado domingo a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Também tem aqui uma mensagem da nossa prima, a Fátima, lá de São Nicolau, que ela oferece para toda a família Conceição as músicas do programa. Obrigado, Fátima. Que também é Glória da Alemanha. Boa tarde, Salve Maria Imaculada e Glorioso São José. Parabéns por mais um lindo programa. Que Deus abençoe a todos vocês. Ofereço as lindas músicas para a Rosa e o João pelo aniversário do casamento. Que Deus abençoe sempre, também para todos aniversariantes dessa semana. Principalmente pela Marlene, que continua a ser essa pessoa maravilhosa que é, e para todos os irmãos da Palavra Viva de Deus, em todo o mundo, principalmente aos nossos grupinhos da Alemanha. Glória da Alemanha. Também a gente manda para o João Batista e para a Rosa, né? Fizeram agora 27 anos de casados, né? Dia 23, foi? Ontem, né? 27 anos de casado. Já passou da bodas de prata, agora só para bodas de ouro próximo. Vai demorar um pouquinho, né? Tem música já? Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 13 minutos. O Bruno começou a escutar muito Bruno e Marrone. Acompanhando o Marrone. Não se escuta. A primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
sobre a mensagem de hoje é muito importante para toda a humanidade. Nós temos correndo perigo a toda hora, a todo momento, e que só Deus pode nos livrar, porque o inimigo de Deus, nessas alturas, ele está apavorado. E se ele puder derrubar muita gente, ele vai derrubar. Só quem está na mão de Deus é que vai poder aguentar. Vocês, eu não entendo, mas para quem entende de internet e de ler escritas aí no muro, nas casas, é obra satânica, né? Que eles têm código, esconde as coisas, que para toda a humanidade não saber o que vai estar para acontecer. E Jesus aqui nessa mensagem de hoje, ele dá uma explicação, que já no meio dos apóstolos, quando Jesus estava, e que dizia muitas coisas em parábola, ele via o diabo junto, perto, para escutar o que é que Jesus falava. Aí você vê só, já no tempo dele. Agora você imagina o mundo inteiro querendo saber os segredos de Deus, querendo descobrir. E aqui ele diz: tu sabes como tudo isso funciona, porque tua alma já está em minhas mãos. Hoje, dia 23 de maio de 2014. Vocês prestem atenção, para quem ainda não ouviu. Todos os significados têm explicação. Por exemplo, a palavra sendo escrita por um só, como estas, já é um significado para os homens que se dizem letrados. Eles não sabem nem responder quando passam a ler tudo isto. Vejo que para eles já é um significado, por não saberem de onde vem. Mas para quem comigo está, sabe que tudo isto sou eu, o Paráclito. Como escrito está, já diz tudo. É poder do meu Santo Espírito, que pode e tem poder de pegar um simples instrumento, como é o teu caso, meu filho Pedro II, e fazer de ti o maior escritor de todos os tempos. Aí dá uma comparação, preste atenção agora. Uma lamparina sem o azeite, sozinha não funciona. Mas depois que nela se põe o principal para produzir a luz, no centro da casa fica todo iluminado. O mesmo é uma boa alma que faz a vontade do seu Criador, que sou eu, o Filho de Deus, que toda a vontade do seu Criador, que sou Filho de Deus, agora estou pronto para assumir novamente, para sempre, para estar no meio do povo escolhido por mim. Veja que o significado de tantas parábolas, para alguns nunca conseguiram entender, e outros conhecem, mas não fazem como escrito está. É esses e continuam cada vez mais me desobedecendo, achando que eles já são dono do seu nariz. Por isso fazem de tudo para não dar-me mais o direito que só cabe a mim, ser o dono desta terra. Quando em parábola falei vários assuntos e só revelei aos apóstolos, algum deles me disseram, por que só para nós e não para todos? Que ninguém estava entendendo. São Mateus capítulo 13, versículo 10, dele disse, nesta pergunta que lhe fizeram para ele, nesta pergunta, aí Jesus fala,
Vi o diabo que queria ouvir para estragar o meu plano. Quando Jesus falou em parábola, o diabo não entendeu nada. Porque se ele falasse abertamente, o diabo entendia. Como agora, eles falam em código, que querem atrapalhar o plano de Deus. Aí você veja só. Foi então que passei a eles o significado das parábolas. E hoje é o que vem acontecendo aqui contigo, meu filho Pedro II. Tu sabes como tudo isso funciona, porque tua alma já está em minhas mãos. Se não fosse nada disso, escreverias. Vejo que não é tão difícil de entender. Basta refletir um pouco. Se uma lamparina precisa de azeite para iluminar uma casa inteira, o mesmo procedimento sai da mão deste pequeno instrumento meu, que se chama Pedro II. Jesus de misericórdia. Aí a comparação. Uma lamparina, como nós usamos muito na época, no sítio. Naquele tempo nosso era querosene. Se tivesse querosene, tudo bem. Se não tivesse, tinha que andar no escuro. Como diz ele aqui. A lamparina, depois que ela tem um azeite, na época que quase não tinha luz, clareava a casa toda. E ninguém andava no escuro. Diz ele, acompanhando com a minha pessoa. Se o Espírito Santo não tivesse, como ele diz, que eu estou na mão dele, como é que eu ia escrever? Está aí a resposta. Como é que eu ia escrever? E nisso aí Jesus, algumas coisas ele falava em parábola, porque ele viu o diabo querendo saber o plano de Jesus. Aí você vê que mensagem tão bem explicada que nunca se ouviu um padre ou um bispo falar sobre esse assunto. Nunca se ouviu. E se ele não quer concordar, porque são orgulhosos, porque não admite que um queira passar por cima dele. Não sou eu. Não sou eu, não. Apenas são instrumentos de Jesus na mão dele. Mas nós temos vendo, gente, que alguma coisa está sendo escondida dos olhos das pessoas inocentes. Mas ninguém precisa ter medo. Ele fala, vocês não precisam ter medo, como falou de ontem. No meio de uma guerra, muitos saem ilesos, não sai ferido, não sai nada. Assim irá acontecer no momento. Quando ele botar a mão e tirar o que é dele, esse povo, aí sim, eles vão ver o que o Deus, nosso Pai, o nosso Criador. A cólera de Deus vai ser assim. É devastadora mesmo. Então, por isso que eles querem até hoje saber, descobrir o segredo de Deus, mas que nunca, nem eles não sabiam disso aqui, ó, nem os estudados, nem os eclesiásticos não sabiam dessa história aqui. Quem é que sabia? Que quando ele falou em parábola, que os apóstolos ficaram, tem que explicar porque eu não estou sabendo nada. Por quê? Porque ele falou, porque o diabo estava em redor, querendo saber para descobrir o plano de Jesus. Aí foi que Jesus depois explicou para eles. E agora dá a entender melhor, porque até aí ninguém estava entendendo isso aí. Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 22 minutos. Tem e-mail, não? Ainda. Tá chegando. Música, então. Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 26 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 24/5/1998. O correntista só busca aquilo que é abominável diante de Deus. O poder aquisitivo dos grandes capitalistas está construindo um mundo para eles de miséria, sofrimento e desolação. Plantaram a semente maldita para não deixar crescer o trigo. Seus poderes e riqueza ficarão apodrecidos nesta terra, sem saber o que fazer. Assim será quando suas mansões, seus iates,
seus carros de luxo, seus cofres, seus navios, seus aviões e jatos cairão por terra como um monte de ferro velho e moradas destruídas diante de mim. Esses que estão prontos para me desafiar verão que tudo foi inútil o que fizeram, não sabendo que acima deles estou com os meus raios de luzes, que fazem crescer só o que é bom e destruo num piscar de olhos o que não presta. É como aquela figueira que não me deu fruto. Bastou dizer em poucas palavras o que seria dela, dali adiante, no outro dia estava morta. Assim irá suceder com todos esses homens e mulheres que vivem desfrutando o que roubaram dos pobres. Este momento não será como vingança para mim, e sim são eles mesmos que buscaram a sua morte com o meu adversário, o inimigo de Deus, aquele que também me tentou no deserto quando me ofereceu riqueza, se eu me prostrasse a seus pés. Agora seus correntistas vão ter que pagar o que ele ajudou. Jesus. O correntista só busca aquilo que é abominável diante de Deus. O que é que Jesus está querendo falar com isso? Em 98, há 27 anos atrás, que tipo de correntista que Jesus está querendo falar aqui? Hoje, até às vezes a pessoa mais humilde tem que ter uma conta no banco para poder receber o seu salário. Então, não é todos os correntistas. O que Deus está querendo falar aqui são aqueles gananciosos que só pensam em amontoar dinheiro. E aí ele fala, o correntista só busca aquilo que é abominável diante de Deus. O que é abominável diante de Deus? A luxúria, a ganância, o egoísmo, isso tudo está inserido nessas pessoas que só amontou o dinheiro, são milionárias, bilionárias. É essa a questão. Ninguém está aqui para fomentar qualquer coisa contra os ricos. Não, que a gente sabe que tem muito rico, são pessoas boas. Não que estão dividindo seus bens, mas está montando empresa, está dando emprego para as pessoas. Essa é a verdade. Eu vejo dessa maneira. Mas a grande maioria dos ricos, que é a minoria nesse mundo, que a maioria é pobre, a maioria às vezes não ganha nem para se alimentar, só gasta esse dinheiro em coisas fúteis, besteiras, luxo, vaidade, luxúria. Sim, que não consegue gastar em coisas que realmente são relevantes. É muito dinheiro. Tem pessoas que ganham muito dinheiro. Ganha dinheiro em um ano que um pobre não vai ganhar a vida toda se viver 80 anos. É disso que Jesus está falando. Vamos usar como exemplo um grande fazendeiro. Um grande fazendeiro, muitas terras, muita cabeça de gado, muita plantação, tem 10 filhos. E ele decide dividir aquelas terras para os 10 filhos. Obviamente que desses 10, um vai ter mais sorte, outro vai ter menos sorte, pegou um período difícil de plantar, de criar. Um está ganhando muito dinheiro, outro está ganhando mais ou menos, outro não ganha nem para comer. Será que esse pai fazendeiro vai ficar contente com isso? Vai ficar admirado ou satisfeito com isso? Com certeza não. Eu não gosto de ver, tenho 2 filhos, eu não gosto de ver um passando necessidade e o outro bem de vida. Que eu sei que a vida é assim.
Mas se eu puder ajudar aquele que está em aperto, eu vou ajudar. Por que Deus tem que ser diferente? Essa grande fazenda, essa grande propriedade que eu estou me referindo, é a Terra. É o nosso planeta. Que Deus fez para todos. E não para meia dúzia. E botar o restante tudo como escravos. Mas o que fazer, Alex? Eu não sei o que fazer. Eu não sou nenhum político. Eu não sou nenhuma pessoa influente. Não sou nenhuma autoridade. Mas com certeza, se tivesse boa vontade na humanidade, o salário mínimo em qualquer país teria que ser no mínimo para que a pessoa pudesse morar e comer. Não do jeito que está. Se come, não mora, se mora, não come. Se está velho, se está doente, não tem dinheiro para remédio ou não come. Enquanto outras pessoas esbanjam dinheiro, não sabem nem o que faz, queimam dinheiro, de tanto que tem. Eu vou usar como exemplo aqui, alguns apanhados que eu fiz. Um grande jogador na Europa, não vou citar nome, ele ganha por mês, 1,4 milhões de euros. Isso dá 230 mil reais por dia. O que a pessoa vai fazer 230 mil reais por dia? Imagina você, eu. Se eu ganhasse 10 mil reais por dia, eu já não ia conseguir gastar. Isso eu estou falando, não estou falando de empresário, que empresário ainda, ele ganha bem, ele faz a fortuna dele porque ele vai, corre atrás, trabalha, dá emprego. Um grande jornalista famoso aqui no Brasil, jornalista que todo mundo conhece, numa grande emissora, no Jornal Nacional, ganha 1,8 milhões por mês. Isso dividido por 30 dias dá 60 mil por dia. Um apresentador nessa mesma emissora, famoso, 4 milhões por mês. Isso dá 134 mil reais por dia. Aí são capazes de dizer que o mundo está violento, que as pessoas não querem mais saber de nada, só querem saber de ir por sinal pedir dinheiro, esmola, roubo. Não que eu estou querendo justificar o roubo, não é isso. Mas num mundo tão desigual, com tanta crueldade, não podemos esperar diferente. Com certeza, Deus vendo tudo isso, acha que vai ter compaixão daquele coitado que roubou uma galinha, ou daquele justo que ganha 130 mil reais por mês, por dia. É um planeta, é um mundo desigual, um mundo cruel. Aí essas pessoas que ganham tantos mil reais por dia, acham que tem pena de gastar 1.000 reais por dia, ou botar abaixo, 1.000 reais por dia com um cachorro, com um gato? De jeito nenhum. É disso que Jesus está falando aqui. É esses correntistas. É isso que é abominável diante de Deus. A covardia, a ganância, a desigualdade, o desprezo pelo outro ser humano. Como uma pessoa dessa pode viver em paz? Ou viver com a consciência limpa? E não estou acusando ninguém de nada. Aquele que ainda ajuda, muito bem. Mas a maioria que vai num restaurante e pede uma garrafa de vinho de 10 mil reais, um prato de comida, 5 mil reais, uma comida importada, um chefe de cozinha. Se passar uma pessoa na frente do restaurante e pedir um prato de comida, não dão, para não criar costume. Esse é o mundo cão que vivemos hoje.
Esses são os correntistas que Jesus está falando aqui. Não é aqueles coitados que trabalham numa fábrica dia a dia, tem que ter uma continha no banco para poder receber. É disso que Deus está falando. E aqui ele fala assim, Jesus, assim irá suceder com todos esses homens e mulheres que vivem desfrutando o que roubaram dos pobres. Este momento não será como vingança para mim, e sim são eles mesmos que buscaram a sua sorte com o meu adversário, o inimigo de Deus, aquele que também me tentou no deserto quando me ofereceu riqueza. Se eu me prostrasse aos seus pés, ele daria toda a riqueza. E a gente sabe que tem muita gente, muitas pessoas que eles obtêm um sucesso muito estranhamente. E conhecendo bem o ser humano como a gente conhece, o ser humano é capaz de vender, não todos é óbvio, que a grande maioria não faz isso, tanto é que é pobre, que é humilde, mas por dinheiro é capaz de vender o pai e a mãe. Deus então nem pensar. Tem pessoas que, se me der um salário de 10 mil por mês e renegar a Deus, ele renega a Deus. Infelizmente, não posso acusar ninguém, não posso apontar dedo para ninguém, mas a gente sabe disso. As pessoas hoje se preocupam muito com o corpo, com o bem-estar, com o luxo, com a vaidade. É isso que importa. E acaba esquecendo da alma, que foi um presente que Deus nos deu, a cada um de nós. E por ter sido Ele que deu, não os nossos pais, Ele é eterno. O que os nossos pais puderam dar, Ele tem limite. Ele tem data para acabar. Mas o que Deus dá é eterno. E é tão pouco valorizado hoje em dia. Por isso que o diabo seduz a maioria dos homens e das mulheres para que aproveite a vida aqui. Que depois disso aqui, nenhuma garantia a gente tem. A maioria pensa assim, lamentavelmente. Então aquele que tem um pouquinho mais, que está mais folgado, nunca, em hipótese alguma, negue um prato de comida para uma pessoa, um semelhante. Nunca. Não estou aqui estimulando a ninguém dar dinheiro para ninguém, mas a fome no mundo desse, de tanta luxúria, de tanta ganância, a fome deveria ser uma vergonha para qualquer nação, para qualquer município, para qualquer estado. Que possamos entender isso. Somos todos filhos de Deus. E Deus quer bem a todos nós, não a meia dúzia de gananciosos. Aquele que podia ajudar e não ajudou, esse com certeza Deus vai cobrar muito mais. É como aqui em casa, a família que o pai deixou. Se eu ficar rico, milionário, e não olhar para meus irmãos, o pai com certeza vai levantar do túmulo, de tão bravo que vai ficar comigo. E assim com cada um de nós. Aqui a gente vive o dia a dia pensando no outro, a necessidade um do outro. Por que não estender isso para a cidade? Por que não estender isso para a comunidade inteira? A gente realmente se preocupar. Eu sei que tem muita gente que se preocupa, tem ONGs sérias, mas a grande maioria, hoje, passa fome, passa necessidade. Justamente por essa ganância do poder, da luxúria, da riqueza, que é tão desigual. Isso que Jesus está falando aqui. Não é para qualquer um. É para um grupo seletivo de gananciosos. Que possamos entender isso. José. Programa esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 42 minutos. Tem e-mail, não? Tem. É uma do Socorro, Belém do Pará. Boa tarde a todos. Salve Maria. Quero oferecer todas as músicas do programa para minha comadre Odete,
família Conceição e todos os irmãos e irmãs da Palavra Viva de Deus. Que mandou foi Elma do Socorro de Belém do Pará. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Ofereço esse lindo e abençoado programa a todos, aniversariantes, a toda a família Conceição e ao casal João Batista e Rosa. Que Deus os abençoe sempre e a todos os irmãos da obra Palavra Viva de Deus. Um ótimo programa a todos nós. Abraço de Cleci de Erechim. Maria Alzira Carvalhinha da Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade e Maria Auxiliadora. Pedimos a bênção do Pai do Céu, do nosso profeta e padres Rômulo e Tobias. Parabéns aos noivos João e Rosa, que Deus abençoe o vosso lar, e também para Marlene, um feliz aniversário, como para todos com muita saúde e graças de Deus. Estamos quase a dar as despedidas da Alemanha, e se Deus quiser iremos em breve para Portugal. Quando Deus quiser iremos visitar de novo essa família maravilhosa que nos acolheu muito bem e com muito carinho. Um abraço a todos, Maria Alzira e Antônio da Alemanha. E venham mesmo, estamos com saudade de vocês, Maria Alzira. Aqui o Roberto manda para os seus pais, a Salete e o Paulinho, que fazem 44 anos de casamento, dia 30. Ele manda todas as músicas com muito carinho para os seus pais. Tem mais aqui? Jaison Oliveira manda, boa tarde, Ana Maria e todos os familiares, Conceição, salve Maria, estou aqui ligado na TV, assistindo esse programa maravilhoso e essas músicas lindas, muito obrigado, meu Deus, por poder participar dessa família tão especial e abençoada. Falo de Barueri, São Paulo. Jason de Oliveira. Inês Duarte, lá dos Açores, bendito que vem em nome do Senhor, mais um programa estamos a assistir, sempre com muita alegria. É bom ouvir e ver todos vós a explicar as coisas que vêm do céu e os lindos cânticos, sempre maravilhosos. Parabéns para o João Batista e Rosa, dos seus 27 anos e casados, e todos aniversariantes deste mês. Deus abençoe a todos, um abraço cheio de saudades para vós, meus irmãos em Cristo. Inês Duarte, dos Açores. A Maria Aparecida, lá de Laranjeiras do Paraná, manda, estou assistindo aqui em Nova Laranjeiras, Paraná. A Maria Aparecida. Antônio Paixão, boa tarde, Ana Maria, salve Maria, estamos sempre na audiência desse lindo e inspirador programa, que o nosso bom Deus continue dando forças para vocês continuarem. Desejo a todos um abençoado final de semana com a bênção de nossos padres e do profeta e Papa Pedro II. Antônio Paixão. Valdir Faz, lá de Belo Horizonte, manda boa tarde, salve Jesus, Maria e José, bendito que vem em nome do Senhor, a palavra viva de Deus, nosso maior tesouro, que possamos levar para o coração até a menor palavra que sai de sua boca. Cada programa seja cada vez mais abençoado. Um grande abraço à família Conceição, Eugênio e todos da comunidade. Um grande abraço a todos os ceifadores. Santo Profeta Pedro II e Santa Ladir, rogai por nós. Quem mandou foi Valdir Faz, de Belo Horizonte. E agora é a música. Eu me enganei demais.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 50 minutos. Largar a má amizade, né? Voltar para a realidade. Essa música, quando eu fiz, quando nós viemos aqui para Taquaras, antes de morar, né? Era na escolinha, e lá na escolinha, então, tinha o encontro com o pessoal aqui de Taquaras, né? Tinha a oração do Santo Terço. Às vezes não tinha oração do Santo Terço, era só uma palestra que o pai fazia. E o padre vinha uma vez por mês. E o padre já estava desistindo de vir para cá. Acho que muitos já sabem dessa história, né? Então, depois que o pai começou a vir para cá, fazer as palestras dele, o pessoal começava a se juntar novamente, né, lá na escolinha. A reunião, o povo e oração, e quando tinha missa já enchia mais de gente, o pessoal começava a frequentar mais adequadamente e tá. Quando nós viemos morar para cá, a pessoa que cuidava de tudo aqui, que administrava tudo, deixou de ser católico e foi para ser evangélico. Depois a catequista, né, que acompanhava a gente, até na igreja, tudo certinho, já tinha igreja, ela participava. E essa noveninha do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, toda quarta-feira a gente já fazia naquela época, né? Então era ela que puxava os cantos, ela tomava conta de quase tudo, né? Ela era a catequista aqui de Taquaras. E então depois ela também começou a se juntar com essas más amizades, né? E foi para a evangélica. E aí eu fiz essa canção. Eu levei para ela, eu mostrei para ela, eu cantei para ela, ela se emocionou, mas não adiantou nada. Como é difícil, né, quando a gente anda em maus caminhos. Mas podem dizer assim, mas como é que tu pode dizer que é mau caminho? É um caminho bom a pessoa frequentar ambientes onde falam mal da Mãe de Deus? Não pode ser um caminho bom, né? Onde se afasta das amizades que tinha antigamente, se afasta dos familiares. Só o fato de falar mal da Mãe de Deus já é um motivo para a gente se afastar, né? Então, ela não concordou. Ela continua aqui até hoje, é amiga nossa, mas não aceita. Tanto é, como Deus fala, né? Cuida para não cair, porque depois é difícil levantar. Tanto é que a gente deve se afastar das más amizades. Por quê? Porque agora no velório da mãe, ali dentro da igreja, né? Eles não botam o pé na igreja, mas vieram agora no velório, vieram. E esse primeiro, né? O casal, são muito queridos. Eles gostam da família toda ali, né? E eles gostam da gente também. Mas não dá certo mais as conversas. Ele foi me cumprimentar, mas nunca tinha entrado na igreja, né? Ele foi me cumprimentar e nem olhou para mim, só olhando, admirando a igreja, né? Que bonito, que bonito, que bonito o tempo todo. Admira o nosso trabalho, admira o trabalho que o pai fez, mas não consegue retornar, né? Não consegue voltar, porque o inimigo não permite mais isso. Então é complicado quando a gente anda com má amizade. Deveríamos escutar mais um pouco a voz da razão, né? A voz de quem já tem mais tempo de caminhada. E então meditar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou indo por esse lado, é o lado bom para mim? Se não foi para outros, como pode ser para a gente, né? Então fica aí esse alerta, essa canção eu fiz para ela, que era catequista na época, mas ela não aceitou. Muitas pessoas já aceitaram, né? Muitas pessoas mudaram com essa canção, mas ela não. Outra coisa eu quero desejar para minha excelentíssima esposa, né? Depois, se puderem pôr para ela a rosa vermelha, é que eu ofereço para ti, tá, Marlene? Dia quarta-feira, dia 28, vai estar completando 50 anos de idade, né? 50 anos bem vivido, graças a Deus. A gente já faz 29 anos que estamos casados, mais 5 de namoro, então 34 anos juntos, né? 4 filhos maravilhosos, né? 3 netinhos maravilhosos também. Então que Deus te abençoe, te ilumine sempre. Continue sendo assim, um pouquinho diferente. Continue sendo assim, mas se puder mudar um pouquinho, muda um pouquinho. Não, se continuar assim como tá bom. Tá bom, já mudou bastante, né? Que Deus te proteja e ilumine sempre, tá? Um beijo. As músicas hoje são tudo tua. Pois é, eu também estou notando. É, né? É especial José Roberto? Pois é, estou notando. Então vamos fazer o pedido aqui ao vivo e a cores, ó. Vai cantar uma música também ao vivo, né? Qual? Qualquer uma, mas que tu cante também, né? Só eu estou cantando hoje. Mas se é homenagem para mim, eu tenho que ouvir, né? O cantor mesmo, né? É. Mas tem, né? Tem surpresa, não tem, Luca? Tem. Vai ter surpresa depois, né? Já tem uma ao vivo do Zé. Já tem um ao vivo meu aí. Tá gravado. Vamos lá então. A terceira mensagem do programa, a Silvana faz a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 24/5/1999. Felizes são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. O pai fala: querido mestre, gostaria de saber por que o Senhor mandou-me aqui para Taquaras, construir uma igreja da qual o padroeiro é São Pedro, e depois de tanto sacrifício, o sacerdote me joga para fora e hoje eu e a minha família temos que ir à missa em outro lugar, outra igreja? É possível, Senhor, para mim saber este mistério, se fiz tudo como o Senhor me mandou? Jesus fala: um juiz que vier a condenar alguém nesta terra, digo, uma pessoa por causa do meu nome, diante de mim torna-se um réu. Um sacerdote que expulsa um servidor meu, já não o tenho mais como deveria ser. Meu filho, o mundo está sendo aquilo que falei no Sermão das Montanhas. Felizes são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Se aqui te mandei para vires fazer a minha igreja, não foi homem nenhum que te inspirou. Fui eu mesmo que te enviei mostrando a força de um simples homem, construindo uma casa só de oração. Se hoje lá não permaneces mais nela, é cumprimento de um pouquinho da minha vida em Jerusalém. Depois que vim àquela terra, incomodei quase toda a população. Quis juntar todos para mim como uma galinha faz com os seus pintinhos, agasalhando-os debaixo de suas asas. Mas a maioria não me aceitou por ser eu o Filho de Deus, a única pedra angular, e que eles rejeitaram. Maria fala: filhinho, depois que dei a luz ao que já é luz, complicou o povo de Israel. Ninguém dali aceitaria outro rei a não ser Herodes, porque tinham medo dele. Se alguém viesse a ser contra ele, morreria. Nem eu, Maria, nem José, meu esposo, tivemos medo dele, e outros que nos receberam bem depois que viram e creram no menino que viria a ser o Salvador do mundo. Por essa razão, meus filhinhos, a mesma história vem se repetindo. Quem é justo é perseguido, como é o teu caso que fosse escolhido por Deus, o Pai de toda a criação. Então não podes ser bem visto no meio de muita gente, se não vieres a obedecer tudo como eles querem. Por isso fosse tirado da igreja que ajudastes a construir. Um mistério dessa natureza só se dá quando a pessoa é autêntica. Aqui está a serviço do seu Senhor, e tu és, meu filhinho. Não se dê por vencido nisto que está acontecendo contigo. A derrota será deles que não compreendem o teu trabalho. Jesus e Maria. Nessa mensagem o pai pergunta, por que Jesus mandou ele para Taquaras construir a igreja e depois ele foi expulso da igreja e não podia mais frequentar. Tinha que ir em outra igreja para assistir a Santa Missa. E Jesus fala: se hoje lá não permaneces mais nela, é cumprimento de um pouquinho da minha vida em Jerusalém. Jesus também foi expulso, foi perseguido, foi maltratado, foi morto em Jerusalém. E a Nossa Senhora fala: quem é justo é perseguido, como é o teu caso, que escolhido foste por Deus, o Pai de toda a criação. Essa mensagem de 1999, dia de hoje, 24 de maio, e o evangelho de hoje, que foi lido na igreja, é de São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Coincidência? O pai perguntou isso para Jesus em 1999. E no evangelho de hoje, na igreja, Jesus responde: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. É por isso que a gente não pode mais participar onde tem muita gente, nas igrejas, porque a gente não é desse mundo. Por isso o mundo nos odeia. Ah, mas agora vocês são diferentes, vocês foram excomungados, vocês não têm padre, não têm confissão. Na época da manifestação, que a gente ia em todas as cidades, a gente estava em Brusque um dia, aí um senhor veio falar comigo, daí ele perguntou como é que era aqui.
Eu falei que a gente estava rezando o texto, não tinha padre. Ele disse, não, irmãzinha, vocês estão errados. Não, vocês têm que ir na missa, vocês têm que comungar. Eu disse, fazer errado, não pode pegar de joelho na boca. Vocês estão errados, irmãzinha. Ficava insistindo comigo, né? E Jesus fala, lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Por que eles perseguiam o profeta? Por que eles desprezam a família? Porque eles não guardam a palavra de Deus. Essa semana veio aqui uma religiosa para conhecer, estava visitando uma amiga aqui e veio aqui para conhecer a igreja. Eu mostrei a mensagem para ela, mostrei a palavra de Deus, mostrei a Sagrada Face, mostrei o livrão, falei para ela do que está acontecendo na igreja, do pacto que fizeram nas catacumbas, que Jesus na mensagem falava, cuidado com aqueles que usam aliança preta. Está na internet, eu falei para ela, pesquisa lá. Depois eu vi que ela estava também com aliança preta. Eles estão no meio e não estão mais enxergando. Eu falei para ela, tu conhece a mensagem de Nossa Senhora da Salete? Ela disse, não. Então pesquise, eu falei, olha lá, a Nossa Senhora falou já lá em Salete, 1800 e pouco lá, que tudo que estaria acontecendo hoje na igreja, os padres não falariam por causa do dinheiro. Ela só balançava a cabeça dizendo que sim. Eu falei para ela, pesquisa a mensagem de Nossa Senhora, procura saber. Nós que somos católicos, nós que somos religiosos, se a gente não acreditar na vinda de Jesus, quem vai acreditar? Eu falei para ela. E os padres não estão preparando o povo para receber Jesus. E tudo ela concordava. Mas voltou para sua missão, né? Parece que ela mora na Angola. Quem sabe? Quem sabe se ela ouvindo tudo que ela ouviu e vendo tudo que ela viu aqui na capelinha, ela vai começar a pesquisar agora as aparições de Nossa Senhora. Ela é uma freira, uma consagrada há não sei quantos anos, já está sem o hábito, já está usando uma aliança preta, mas para Deus nada é impossível, ela pode ainda acordar. Muitos vêm com a desculpa de que devem obediência, por isso nem procuram saber das mensagens, das aparições de Nossa Senhora, por questão de obediência. Eu estou relendo o livro do Padre Cícero, que eu tinha perdido e encontrei aqui em casa essa semana, e aqui no livro dele conta, né? Ele foi proibido de rezar a missa, de atender a confissões o resto da vida. Nunca mais pôde fazer isso. Por quê? Porque ele teria que abandonar Juazeiro, né? Abandonar aquele povo sofrido que Jesus pediu que ele cuidasse. E lá acontecia o milagre de uma beata que cada vez que recebia a comunhão se transformava em sangue. Tudo isso foi desmentido pela igreja, foi perseguido, por isso ele foi condenado, né? A só assistir à missa, não podia mais rezar a missa, nem fazer a confissão das pessoas, nem batizado, nada. E um padrinho dele, sempre preocupado com ele, falava, padre, o senhor vai aceitar assim mesmo? E ele fala para o seu padrinho, né? Você vive perdendo sua paz de espírito por amor de mim, ao passo que eu, até o dia de hoje, ainda não perdi uma hora de sono por inquietação de consciência. Sei que muita gente me dá o qualificativo de padre desobediente, coisa ainda pior. Por causa disso tiraram minhas ordens, mas minha consciência nunca me acusou de ter desobedecido. E você sabe que ninguém está obrigado a agir contra essa voz íntima de cada um de nós. Isto é um princípio de teologia moral que ninguém pode contestar. Se você é religioso, se você que é padre, sabe da verdade, tem um princípio de teologia moral, diz ele aqui, ó, que ninguém pode contestar. Se você sabe, ouve essa voz intimamente do que é certo e o que é errado, você não está desobedecendo. É por isso que eu vivo tranquilo e certo de que a minha inocência um dia será reconhecida, dizia o padre Cícero, como a de Santa Joana d'Arc. Não sabe que ela, depois de ter sido queimada em praça pública como rebelde feiticeira, foi proclamada inocente pela própria igreja? No juízo final, eu e você compareceremos perante Jesus Cristo para sermos julgados, e naquela hora há de ver que o padre velho de Juazeiro está inocente. Isso nós falamos para todos vocês.
para os padres, para as freiras, para essas pessoas perturbadas que continuam perseguindo a obra, o profeta. Vocês são perturbados. Vai chegar a hora, como disse o padre Cícero, no juízo final, eu e você compareceremos perante Jesus Cristo e seremos julgados. E naquela hora há de ver que o padre velho de Juazeiro era inocente, o profeta era inocente, a família é inocente. E vocês, sacerdotes, freiras, pessoas perturbadas que participavam da obra e perseguem até hoje, todos seremos julgados. E aqui diz, é um princípio de teologia moral que ninguém pode contestar. Ninguém está obrigado a agir contra a voz íntima de cada um de nós. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Lá no nosso íntimo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. O que o profeta ensinou de errado? Fala, padre. Fala, freira. Fala, gente perturbada que fazia parte da obra e agora persegue. O que o profeta ensinou de errado? Que João Paulo II foi o último enviado por Deus lá em Roma? É mentira? Que todos devem dobrar os joelhos para receber a Jesus? Devem se vestir bem? É mentira? Que viria agora a liberdade na igreja de abençoar gays? É mentira o que o profeta falou? Todos nós seremos julgados. Como disse o padre Cícero aqui para o seu padrinho, eu estou com a consciência tranquila. Um dia essa mesma igreja que me condenou vai me defender. E nós sabemos que aqui não vai acontecer isso com a gente, porque a igreja lá de Roma não pertence mais a Deus. Mas haverá o dia do julgamento. Eu e você seremos julgados por Deus. E naquela hora todos vão ver que o padre velho de Juazeiro era inocente, o profeta era inocente, a família é inocente desse julgamento que vocês estão fazendo. Acordem enquanto é tempo. Já em 1999, o profeta perguntou, por quê? Por que eu fui proibido de participar da igreja que eu vim construir aqui em Taquaras? Jesus e Nossa Senhora responderam para ele naquele ano, respondem hoje para toda a igreja, no evangelho de hoje de São João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. E também o padre Cícero responde no seu livro, minha consciência está tranquila. É um princípio da teologia moral. A voz íntima que cada um escuta no seu coração. O que é certo e o que é errado. Estamos fazendo o que é certo. Infelizes daqueles que não ouvem mais a voz da consciência. A voz da razão. Que diz, faça o certo. Você será premiado no final. Não nesse mundo. Como Jesus não foi premiado. Como Nossa Senhora não foi premiada. Como nenhum santo foi premiado nesse mundo. Façam o que é certo. Façam o que é de Deus, a verdade que é de Deus. E você receberá no último dia do julgamento o prêmio de Deus e não dos homens. Zeca. Programa esse Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 8 minutos. Não só o Padre Cícero, não só o Evangelho de hoje fala, né, a verdade. Como eu estou falando para vocês, falei ainda há pouco, né? As pessoas não têm a coragem de falar a verdade em público, em declarar o seu sentimento verdadeiro. A Aline acabou de falar, né? Lá no íntimo de cada um sabe da verdade, mas não consegue expor isso para fora, para ninguém, porque não quer conflito, não quer atrito, prefere estar de bem com a sociedade. Aquele que se levanta e fala o seu real sentimento, às vezes não agrada quem está ouvindo, né? E assim foi o nosso profeta, assim somos nós, são vocês que acompanham essa obra, que falam a verdade, mas a verdade ela vai prevalecer. Ali na igreja, no dia do velório da mãe, como eu estou falando, pessoas que já mudaram, né, são evangélicos, mas estavam ali admirando o santuário por dentro. Que lindo! Foi me cumprimentar e nem olhou para mim, estava olhando só para as paredes, o altar e os anjos, falando comigo, mas olhando o que estava na igreja, né? Que lindo, que capricho. Que capricho, o trabalho de vocês é maravilhoso. Mas por que não fala isso para os outros? Por que não aceita que está no caminho que não é de agrado a Deus, né? Não, lá no íntimo sabe da verdade. E assim são muitos. Principalmente esses aí, como a Aline chamou de perturbados, que são perturbados mesmo, né? Não tem outra definição, são pessoas perturbadas. Principalmente esses.
Esses sabem da verdade. Participaram aqui do santuário, participaram da obra e hoje lutam contra. Por quê? Porque o diabo fala pela boca deles, né? O diabo não está satisfeito com o que acontece aqui no santuário, com o que acontece com nossas atitudes, nosso modo de agir e falar, né? Então, pela boca deles, o diabo está se revoltando e mostrando quem ele é. Tem e-mail, Ana? Vou pegar aqui aos poucos. Ivone Bloemer, de Serranópolis do Iguaçu, Paraná. Boa tarde, salve Maria. Ofereço o programa para todos, a família Conceição, para o Eugênio, toda a sua casa, em especial para as minhas amigas, a Maria, que esteve de aniversário ontem, e para a dona Zélia, que está de aniversário hoje. Desejo para elas muita paz, saúde e felicidades, que Deus e Nossa Senhora abençoe elas hoje e sempre. E também para todos aniversariantes do mês de maio, para todos que estão assistindo o programa, abençoado final de semana para todos. Ivone Bluemer, de Serranópolis, Iguaçu, Paraná. A dona Terezinha aqui de Taquara, seu José, manda todas as músicas para a dona Zélia pelo seu aniversário, com muito carinho. Tânia de Gravataí, boa tarde, Aninha. Estamos assistindo esse abençoado programa, sempre muito bom. Parabéns aos aniversariantes, ao João Batista e a Rosa pelo matrimônio, a Marlene pelo aniversário segunda-feira. É segunda-feira? É quarta-feira, dia 28. Que o bom Deus abençoe a todos. Oferecemos as músicas do programa Família Conceição para o Eugênio e todos que estão assistindo também. Que o nosso profeta nos abençoe e interceda sempre por nós lá no céu, junto com a dona Ladi, Tânia de Gravataí. Benedita Moraes, da Alemanha, boa tarde, Ana, boa tarde toda a família Conceição, dedico todas as músicas para João Batista, sua esposa Rosa, pelos seus 27 anos de casados, ofereço também para Marlene pelo seu aniversário. Deus abençoe vocês todos. Abraço de Benedita Moraes, da Alemanha. Maria Tereza de Portugal, boa tarde, José Roberto e toda a família Conceição, obrigada por estarem todos os dias em minha casa, queria desejar um dia feliz para todos vocês e queria pedir uma canção para meus filhos, Alexandre e Guilherme. O Gui faz dia 28 deste mês e o Alex faz dia 19 do mês que vem. Beijinhos, Maria Tereza de Portugal. Aqui as meninas mandam próxima música, oferecemos para nossa mãe, que Deus te abençoe e proteja sempre. 50 anos, deu uma vida cheia de amor, dedicação, força e carinho. Te amamos muito, mãe, de seus filhos que te admiram muito, Odete, Ladi, Luiz Roberto e Tatiane. A Clecide Erechim também manda, oi Ana Maria, um abraço para a Graziele, que bom ver ela no programa e cantando. Parabéns para a Graziele, abraço. Tem que vir mais vezes, viu? A Vânia Elise de Joinville, boa tarde, estamos aqui vendo o programa, sempre maravilhoso, e gostando muito desse especial José Roberto. Aproveitando também para mandar parabéns para a Marlene, na torcida esperando o Zeca cantar. Salve Maria, abraço a todos, Vânia Elise, ó. Tá torcendo para tu cantar, ver tu cantando. Então, mas tem música agora ou é clipe? Eu queria só dar o microfone para mim só um instantinho mais uma vez. Eu falei ainda há pouco, né, da Marlene, e que me deu 4 filhos maravilhosos, 3 netos. 3 netos quem me deu foi a Larissa, né? A gente fala dos filhos e esquece da nora, né? Larissa, um beijão para ti também, tá? 3 netos maravilhosos da Larissa e do Bambam. É isso aí. Hoje eles devem estar cantando assim lá no céu, né? Abraçadinho também. Mandar um abraço também lá pro pessoal do Rincão, né? O Eugênio tá lá, o Eugênio e o seu Placídio. Esse mês era pra gente ter ido lá no Rincão e não teve como, né? Tem as despesas aqui que pega a gente de surpresa às vezes, então não deu para viajar. Mas a gente mandou o Eugênio na frente para ver se está frio mesmo, né? Então, um abraço para vocês todos, tá? Do Rincão aí. Não vou citar nome, senão eu esqueço de alguém e depois sou cobrado. Para vocês todos do Rincão e arredores aí, né? Forte abraço para vocês todos. A 4ª mensagem do programa, a Cida vai fazer, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário. Desprezo. Mensagem do dia 24 de maio de 2005. O Pai fala: a vossa bondade é grande, mas a vossa misericórdia se espalha pelo mundo inteiro. E porque a maior parte quase não dá importância deste seu gesto carinhoso, de um pai que perdoa e ama profundamente seus filhos, e poucos, muito poucos agradecem? Uma nação, ela cresce a cada ano que se passa em população, mas nem todos fazem a minha vontade.
e quem vem desviando-os de mim é o maior profanador dos últimos tempos. Olha pelo que viste nos anos 50 até os 70. Era tudo do meu agrado, pouca coisa me incomodava. Mas o pior veio acontecer. Os sacerdotes tirarem suas vestes, virarem as costas para mim e deixarem que todos tocassem no meu santo corpo. Ali o meu inimigo começou a agir, como o fermento que se põe na massa. E de lá para cá não para de crescer. Quase tudo eu permitia, menos zombar de minha igreja que deixei a Pedro. Esse desprezo vem me aborrecendo de tal maneira que já não a considero mais minha, se não houver respeito máximo. Não me importa se for de Roma, de Portugal, de Jerusalém, de Garabandal, de Medigore ou de outros lugares. Pelo que me resta, só darei ouvido onde houver o sacrário no centro da igreja e os sacerdotes de frente para mim. E se não houver mais nenhum desses, a consagração da Santa Hóstia não será válida. E todos aqueles que vierem a proibir de se ajoelhar diante de mim, quem passará a comandá-los será o diabo, e o que ele está fazendo é que eu seja um homem comum. Por que estão fazendo isto para comigo? É para aqueles que têm olhos e não mais conseguem me enxergar, e ouvidos sem poderem mais ouvir-me. Tudo isto já estava para acontecer. A formação de grupos conservadores é o meu Santo Espírito que vem agindo dentro de vossos corações, e é a menor parte que me toca. Mas não me dou por vencido. Com uma meia dúzia de pessoas obedientes ao seu Deus, que sou eu, Jesus, posso transformar e criar gente pura e santa. Cada um que estiver no meio de 10.000 devastadores, farei como fiz com Sansão, que matou 1000 filisteus. E não precisarei das armas de destruição, só basta eu levantar os braços e a resposta sairá de mim. Meus filhos, quem diria que depois do ano 2000 passaria este tempo? Mas também dei um tempo para o povo de Nínive, mas depois foram relaxando até o ponto de eu dar um basta. Este tempo que estou dando não é para ver se pelo menos os sacerdotes voltem a reconhecer o erro que estão fazendo para comigo. Sei que isto não mais irá haver. Sei que no meio terão alguns para me ouvirem, e é com esses que posso contar até que chegue a minha hora. Mas que estes não esperem que primeiro vão esperar o sinal, o último, porque daí já será tarde. Acordem, meus sacerdotes, junte-se com esses que vêm me respeitando e me amando, porque por um pouco mais eu aguentarei, e este tempo é como se fosse uma mãe dar à luz o seu filho, Jesus. Um assunto aqui que eu quero entrar, tive um exemplo, tirar um exemplo de uma situação que ali dentro da igreja, como vocês hoje podem ver, sobre aquelas 2 jarras de águas. Teve um período que estava ali na frente rezando o terço e tive aquela visão ali, sobre aquelas 2 jarras e 2 pessoas de brancos, como eu já contei num programa. Eu rezando o terço de joelho ali, eu tive aquela visão, e hoje está acontecendo, isso que a gente viu, graças a Deus. Agora, nesse período do falecimento da mãe, também quando a gente estava olhando ali como seria, como a gente fosse fazer o altar ali para colocar ela, e a gente rezando ali também sempre ali na frente, nesse momento da partida da mãe. Tive também uma visão ali de caso melhorar aquele altar onde está o sacrário. Eu tive uma visão mais ou menos assim, e daí já em seguida conversei com o Alex, com o Zeca, e fica a questão de a gente mexer naquilo ali, que sai um pouco, o custo fica um pouco
meio pesado. Eu nem ia tocar nesse assunto, mas como essa mensagem aqui quase diz tudo, né? Então eu acho que é para a gente comentar sobre esse assunto, né? E o que a ideia que a gente tem de melhorar cada vez mais, principalmente o altar da igreja, né? Onde está Jesus. Como está hoje, todo mundo está vendo o desprezo, né? Como diz essa mensagem, o desprezo com a igreja católica, que todo mundo está vendo. Como Jesus está questionando aqui, né? E ele diz, né? Não me importa se for de Roma ou até outras catedrais, né? Grandes que tem pelo mundo afora. Se não tiver o respeito, se não tiver o sacrário, o sacerdote de frente para ele, ele não vai dar mais ouvido, diz aqui a mensagem. E quem passa a comandá-lo será o diabo. E é o que ele está fazendo, e que eu seja um homem comum. E para a maioria que tem quem está dentro da igreja, aqui a gente tem um exemplo aqui da igreja de Santa Paulina, né? Quem entra dentro de uma igreja daquela, qual o valor que as pessoas vão dar para Deus? Se não vê mais crucifixo, não vê sacrário, não vê mais nada, o que as pessoas vão fazer lá dentro? Dar ouvido a um simples sacerdote, né? E aí Jesus em seguida aqui ele diz: a formação de um grupo conservadores é o meu Santo Espírito que vem agindo dentro de vossos corações. Então a gente tem que entender que Deus está agiu através do nosso querido profeta, né, Papa Pedro II, que deu o início de tudo, mas que hoje a gente está, né, comandando a igreja, cuidando dela, e se a gente puder, a gente quer cada vez mais fazer que a Deus esteja cada vez mais engrandecido, né, mais elevado, que seja mais adorado. Enquanto as outras igrejas estão desprezando, estão tirando, o que nós devemos fazer? Ao contrário, fazer que Deus seja o sacrário, Deus, né, ali dentro da igreja, que ele seja cada vez para ele melhor o seu lugar. Então eu desenhei aqui, depois em seguida, lá depois que aconteceu ali no velório da mãe ali, a gente passou umas ideias num papel, né? Até o Zeca e o Alex comentaram, mas isso custa muito, né? Para a gente mexer dentro da igreja ali no altar. E um tempo atrás já foi falado sobre isso, que um dia que a gente pudesse, a gente ia melhorar o altar. E eu acho que para muitos, como diz aqui a mensagem, mais um pedacinho que quer ver, sei que no meio terão alguns para me ouvirem, e é com esses que eu posso contar, até que chegue a minha hora. Mas tem mais um pedacinho, quer ver? E é a menor parte que me toca, mas não me dou por vencido. Com uma meia dúzia de pessoas obedientes ao seu Deus, que sou eu, Jesus, posso transformar e criar gente pura e santa. Eu acredito assim que a gente podendo fazer aquele altar cada vez imaginando como se fosse assim, como muitas pessoas de idade, né, a mais do que eu no caso, quando a gente entrava dentro daquelas igrejas, catedrais, que a gente via aquele crucifixo grandão lá em cima e o sacrário no pé e ali o sacerdote mais abaixo. Eu acredito que essas pessoas que quando entrar dentro daqui da igreja do profeta, só em ver o altar elas já vão se converter, né? E vão ver que esta é a igreja verdadeira. Enquanto eles estão lá visitando essas outras igrejas que não tem mais nada
a nossa aqui, eles vão entrar e vão ver, assim como o Zeca falou agora ali, nos evangélicos que entraram e ficaram admirados, fazendo esse altar, essas pessoas vão ficar muito mais admiradas e vão se ajoelhar, vão pedir perdão, vão ver que ali está a presença real de Jesus. Então a gente, como diz a mensagem aqui, ó, eu acredito, depois a gente pode até fazer melhor esse desenho aqui e mostrar para vocês. Claro que a opinião de todos eles aqui, né, dos irmãos, melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o que a gente tem a noção assim é aquele altar ali ficar muito, muito lindo. E assim como foi a construção da igreja, assim como foi a reforma dessa torre, eu acredito que quando mostrar esse desenho, né, o Alex pode até melhorar esse desenho depois e mostrar para vocês, eu acredito que muitos vão ser tocados por Deus e esse altar vai ser construído, né? Assim como diz aqui, ó, no finalzinho da mensagem, né? Porque um pouco mais eu aguentarei, e este tempo é como se fosse uma mãe a dar a luz a seu filho. Então, se a gente puder, nessa igreja aqui, né, que Jesus fala que é a única, e essas pessoas que vão ver a mudança cada vez para pior nas outras igrejas católicas, elas vão correr para cá e vão ver aqui o que eles tinham na noção como antigamente, como seus pais iam na igreja, assistiam uma missa, via aquela cena daquele altar lindo. É só aqui que eles vão ver, né, esse altar de novo. Então é para essas pessoas, né, que vão ser tocadas e vão vir para cá. Isso depois a gente vai conversar mais entre nós aqui, os irmãos, e a gente vai passar a conversar mais com vocês e mostrar essa ideia num papel, né, do jeito que pode ficar. Então a gente tem essa noção, a gente tem essa, eu acredito que é tocado por Deus, né, para melhor para Ele, eu acredito que é através dele. Então a gente pode, e a gente tem a mão de obra, né, e o que a gente pode contar é com vocês para essa ajuda, né, de isso ser transformado, a casa de Deus, para Ele cada vez mais. Como eu repito, né, como as outras igrejas estão desprezando, estão tirando tudo dentro dela, nós aqui temos que fazer o contrário. Zeca. Programa esse Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 32 minutos. Tem e-mail, né? Tenho. O Eugênio manda: boa tarde, Ana Maria. Nós estamos aqui no Rincão das Flores assistindo o programa. Ofereço a próxima música para o senhor Mário Castilhos, que na segunda-feira estará de aniversário. Também ofereço para o senhor Eliseu e sua família, para a Júlia, Joilma e para o senhor Placito, que está aqui assistindo o programa no Rincão das Flores. Parabéns pelo sábio e verdadeiro comentário da Aline. Mandou foi o Eugênio. Pedro Inês mandou: boa tarde, salve Maria. Oferecemos esse maravilhoso programa para todos que estão na escuta, em especial ao João Batista e a Rosa, pelos 27 anos de união conjugal. Deus abençoe vocês sempre com muitos netinhos, e também para Marlene pelo seu aniversário. O programa está lindo, como sempre. Abraço a todos. Saudades. Pedro Inês. Cecília, aqui de Taquaras, manda: oi, Ana Maria. Pede para o Zeca cantar aquela música que ele cantou no dia do enterro do profeta. Eu não lembro o nome. Eu amo escutar aquela música. Salve Maria. Sou fã dele. KKKK. Quem mandou foi a dona Cecília do seu Placito. A Rosinha, nossa prima, manda aqui de Itajaí: oi, prima, boa tarde. Desejo para a Marlene muitas felicidades, paz e amor, saúde e muita persistência. E também para o João Batista e a Rosa, que Deus abençoe vocês sempre. Grata por tudo, parabéns, Rosinha, que nossa prima. Obrigado, Rosinha. A dona Bernadette, São Miguel do Guamá, manda: boa tarde, Ana, salve Maria. Peço a bênção do nosso santo profeta Pedro II e da nossa matriarca Ladi e dos nossos santos sacerdotes, Padre Rômulo e Padre Tobias. Santa Ladi, rogai por nós. Bernadette de São Miguel. A Maria Eira da Inglaterra também manda aqui. Boa tarde, querida Ana Maria e todos da querida família Conceição. Parabéns ao João Batista e à querida Rosa pela belíssima data dos 27 anos de matrimônio. Deus abençoe sempre. E parabéns também à querida Marlene e feliz aniversário.
Essa semana eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida e até me surpreendeu como mudou a partir do momento que eu passei a conhecê-los. Eu amava viajar, olhar as vitrines e grifes, olhar a exibição dos iates e até ir aos clubes junto com meu esposo. Hoje me afastei de toda essa vida extravagante. Graças ao santo profeta Pedro II, eu não sinto falta. Eu agradeço a Deus pelo tão grande amor por todos nós, por ter reservado o melhor para os últimos tempos, o santo profeta Pedro II. Eu agradeço também a todos vocês, querida família Conceição, pela tão grande dedicação. Que lindo ver a Graziele no palco hoje. Ó, Graziele, tá só elogio aqui hoje. Muito obrigada pelo lindo programa de hoje, queridos irmãos. Grande abraço a todos vocês, Maria Ira. Eu tenho uma pergunta. Essa voz do clipe, uma rosa para vermelha, como o santo profeta, a senhora Ladi, essa voz é da senhora Ladi? É o pai e a mãe cantaram. A mãe era cantora também. Tem mais música da mãe, né? Tem umas 3 que ela gravou com o pai, né? Agora é clipe ou é música? É o vídeo. Muitos anos atrás, para compor essa música, eu primeiro passou um pouco a história da minha vida e refleti muito naquilo que eu estava vivendo, porque na desilusão de um término de um namoro, eu achei que a vida era de uma forma um pouco bagunçada e levei a minha vida um pouco mundana, festeiro, fora do costume que era levado a vida antes. E mais para frente, então, percebi o erro que eu estava caminhando, né? E muito arrependido, eu fiz essa letra pedindo perdão a Jesus. A letra ficou bonita, a melodia ficou bonita. E como dizem, né, os compositores, cada música parece que é um filho da gente. Então eu tenho ciúme das minhas letras, tenho ciúme da minha música. A letra como eu faço, do jeito que eu interpreto. Qualquer pessoa pode cantar, mas quando eu canto ela, eu boto o meu sentimento nela porque fui eu que vivi aquele momento. Então a música ficou assim: me ajude, meu Jesus. Na minha vida eu tive uma grande lição, caí num grande erro e doeu meu coração. Conselhos não faltarão, mas nem dei atenção. Magoei quem não devia, mas não tive essa intenção. Me ajude, meu Jesus, me dê a sua mão. Tô muito arrependido, precisando perdão. Tô colhendo o que plantei com minha própria mão. Oh, meu Deus, me ajude, me dê sua benção. Tô colhendo o que plantei com minha própria mão. Oh, meu Deus, me ajude, me dê sua benção. Na minha vida eu tive uma grande lição, caí num grande erro e doeu meu coração. Conselhos não faltarão, mas liguei atenção. Magoei quem não devia, mas não
É isso aí. É uma iniciativa do Lucas. Obrigado, Lucas. Parabéns pela iniciativa aí de mais um quadro no programa, né? Começou comigo, mas daqui a pouco vai ter aí o João Batista, a Aline, a Odete, né? A Ana, acho que tem também música. Sim. É legal porque cada música tem sua história, né? Cada música, toda a melodia, toda a letra, no caso, tem a sua história, né? A pessoa é inspirada em alguma coisa. Eu, como não sei cantar, vou contar uma piada. Ficou muito bom. Parabéns. A quinta mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Dia 24/5/2008. É assim a minha intimidade. Pedro II fala: Jesus, o Senhor sendo o poder máximo, como é a sua intimidade entre nós, que somos tão pequenos diante do Senhor, que vê tudo, até na simplicidade da gente que pouco entende dos mistérios sagrados. Se uma mão escreve o que eu quero, as duas juntas lavam o rosto. Então, uma precisa da outra. Eu sou assim. Se alguém vem me servindo dignamente diante de mim, que sou o que sou, não há nada a esconder de vocês, meus filhos. Só não dou o conhecimento do mistério da vida, porque este é um mistério só meu. Mas, no entanto, estou a todo momento no meio de vocês. Vejam como eu sou, tão grande no céu como também humilde junto com vocês. É assim a minha intimidade. Olhando para uma dessas criancinhas que vem nascendo em um lar de oração e de muita fé, sou eu que estou sorrindo para vocês. Mas, Senhor, para tocar no Senhor, não é preciso primeiro ser um santo? Na realidade, todos são santos como eu sou. Basta obedecer-me e fazer como está na Bíblia, e nunca mais me separo de vocês, meus queridos filhos. Gosto da humildade, gosto da simplicidade, gosto de ser acariciado, gosto de quem beija um crucifixo, gosto muito que fale comigo, mas que não chegue perto de mim quem usa estas vestes extravagantes. Daí então perto não estou, porque estes trajes fazem parte de meu inimigo, porque o rabo dele não cabe por ser grande. Então põe na cabeça dessas pessoas que eu aceito como quiser se vestir, com pouca roupa ou sem roupa. E ele vem conseguindo que a maior parte da humanidade caia na dele. No inferno é assim, ninguém precisa de veste, porque o fogo consome tudo. Já no céu todos são bem vestidos com vestes lindíssimas. O que mais queres saber de mim, meu filho Pedro II? O Senhor já me disse tudo. Então, meus queridos filhos, continuem como vem agindo, sempre me respeitando diante do sacramento, de joelhos, que jamais me largo de vocês. Jesus e Pedro II. Eu quero agradecer as palavras de carinho que as pessoas me mandam áudio, né? Ou então me ligam durante a semana. Às vezes me veem ali no púlpito ou aqui na rádio com um semblante um pouco triste e já ficam preocupados, né? Zeca, não desanima, Zeca, não desiste. Assim, não, eu não estou desanimado, eu não estou nem pensando, né, em desistir, jamais. Só que esse é o nosso cotidiano, né? Tem dias que a gente está feliz, tem dia que não está, com outros acontecimentos, né? Os acontecimentos aqui mesmo do santuário, a gente vê tanta coisa acontecendo aí com o povo que frequenta, então causa um pouco de tristeza às vezes, mas é passageiro, né? Logo a gente se ergue novamente. Mas obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Dona Cecília, essa música que eu cantei no velório do pai é quase que impossível cantar novamente, né? Porque me traz também recordação triste, então eu não gosto de cantar ela. Só fiz aquela homenagem para o pai porque era uma música que ele gostou quando eu cantei aqui no programa e eu fiz a homenagem para ele na partida dele, né? Mas vai ser difícil alguém me ver ela cantar novamente. Para Dona Clemilda também lá um abraço forte, Dona Clemilda. Senhora, uma senhorinha já também de idade, sozinha. Que Deus abençoe e ilumine sempre a senhora, tá? Estou sempre rezando pela senhora, pode ter certeza disso. Aos países que nos acompanham também, né? Mando um recado para vocês todos também. Um forte abraço, tá? Vou voltar para a mensagem então. Esse trechinho que fala aqui, né? Se uma mão escreve o que eu quero,
as duas juntos lavam o rosto, então uma precisa da outra. Eu sou assim. Se alguém vem me servindo dignamente, diante de mim que sou o que sou, não há nada a esconder de vocês, meus filhos. A gente pode pegar essa frasezinha e usar para o nosso dia a dia também, né? Nós precisamos um do outro. Aqui a gente está administrando uma obra que não tem como a gente calcular o tamanho dela, né? A parte de pessoas e a parte espiritual. Não tem como a gente mensurar isso, porque a fé é de cada um, e a gente sabe que tem pessoas que têm fé o suficiente para viver uma vida inteira honrando e amando a Deus, né? Então, a obra tem muitos participantes, mas nós precisamos um do outro, né? Aqui nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós. Então, é isso que Jesus diz: não preciso esconder nada de ninguém, aqui nada é escondido. Como eu sempre falo, deixo sempre às claras tudo o que acontece aqui no santuário, tudo que a gente consegue conquistar aqui para o santuário, ou tem sonhos de conquistar. Agora foi o João Batista que falou sobre isso, né? Que a gente tem esse desejo de modificar o altar, não modificar o altar, melhorar ele, né? Então, mas nós precisamos uns dos outros, e a gente sempre conta com vocês nessas horas. Mas essa mensagem tem como título: é assim a minha intimidade. Como Jesus é simples, ele diz: basta me honrar, eu estou junto de vocês. E como tem pessoas que duvidam disso, né? O profeta esteve ao nosso lado evangelizando por 45 anos, como o nosso pai, na minha parte 50, né? Mas evangelizando-se 45 anos. Como deixou bem claro e bem explícito isso, a simplicidade de Deus, a intimidade de Deus junto a nós. Bastava ele ir na capelinha, rezar, pedir, e tinha resposta. Ah, mas acontece isso com a gente também? Claro que acontece. Se você realmente tem fé, se você realmente vai pedir lá do fundo do seu coração, e você é obediente a Deus, você honra, porque se você não for digno, não adianta que ele não vai te ouvir, né? Está aqui na própria mensagem falando. Com essas vestes ridículas, nem chega perto. Então tem pessoas que têm sua capelinha em casa, já foi falado aqui, a gente volta a tocar no assunto. E às vezes anda mal vestido dentro da própria casa. Não somos nós que estamos falando isso e julgando. É Deus que está falando, ele não se faz presente. A igreja que não tem o sacrário, ele não se faz presente, que não tem o sacrário no centro. Não adianta estar um padre lá, pode ser um padre de nome, né, renomado, mas se não estiver fazendo o agrado de Deus, ele não está presente. Aí vão perguntar: mas como é que ele atende tantas pessoas simples? Mas porque são dignos. Porque Deus é humilde, ele é simples. Basta a gente acreditar nisso, que ele é simples, mas nós temos que ser fiéis e dignos para ele estar ao nosso lado, né? Então ele está sim, o tempo todo, atendendo os nossos pedidos. É um pai. Eu sou pai, né? Sou pai e avô. O que meus netinhos vão me pedir que eu vou dizer: não, eu não dou, eu não quero, ou me afasto de vocês, ou meus filhos, quando até hoje são tudo adultos, né? Mas a gente faz de tudo por eles. Agora imagina Deus, que é a bondade máxima, né? Mas precisamos ser fiéis para ele. Fidelidade não quer dizer assim: eu vou na igreja, rezo, dobro meu joelho e deu. Fidelidade é lá na igreja, é na sua casa, é na rua, é no mercado, em qualquer lugar que você for. E a fidelidade conta em tudo, não é fidelidade para Deus só. Eu sou fiel para Deus, mas você tem que ser fiel para sua esposa, a esposa para o marido, o pai para os filhos para os pais, para o amigo, para o semelhante. Uma coisa que acontece, e acho que acontece muito isso na vida do ser humano, de achar que está levando vantagem nas coisas. Se você não for honesto, não é vantagem para você. Detalhes financeiros, né? Vai comprar alguma coisa, a pessoa errou lá na cobrança, você fica com aquilo. Acha certo isso? Que vantagem é isso aí? Levar alguns centavos, alguns reais a mais. Mas para aquela pessoa que se enganou, vai fazer falta. Pedir para uma pessoa te ajudar a trabalhar, vai trabalhar e fica por isso obrigado. Essa pessoa veio trabalhar, ele precisa receber. Pague um salário justo, pague o dia para ele justo. Não se aproveite das pessoas. A dignidade de um ser humano está nisso daí. Um homem tem que ser honrado, uma mulher tem que ser honrada em tudo que faz. Nós temos um vizinho aqui, um irmão de caminhada, que muita gente, às vezes, até eu já brinquei com isso também, né?
mas brincamos com ele muitas vezes, né? Que ele vinha da casa dele até a igreja, um papel de bala que ele acha no chão, ele junta. Uma pedra que está no meio do caminho, ele chuta para o cantinho. É o seu Luiz aqui, né? O seu Luiz, o marido da Roseli. E a gente pensa, o seu Luiz não pode ver nada, mas não é. O que é isso? Deus gosta de limpeza, gosta de organização. Não foi ele que jogou, mas ele não se via, não se omitia em limpar aquele pedacinho ali, né? E ela tirava aquele papel do chão. Não sei se ele ainda faz isso agora, mas muitas vezes eu vi ele fazendo isso. Indo embora, né? Um monte de coisinha pelo caminho, ele vai limpando tudo, vai deixando tudo limpinho, tudo organizado. Essa é a dignidade de um ser humano. Não vai se importar com o que os outros falam. Ele é digno, ele é justo. E o ser humano tem que ser assim. Justiça primeiro com os seus, depois com os outros, né? E aí Deus vai olhar. Porque Deus vê tudo. As pessoas que te criticam, que julgam, esses que julgam a obra, não faz mal, deixa julgar. Mas não participe desse julgamento. Não aceite dentro da sua casa. Como houve casos, pessoas falaram, não, na minha casa eu recebo quem eu quero e eu vou filtrar. Eu vou tirar só o que é bom. E não tirou o que é bom. Porque o inimigo, ele é astuto. Se você der espaço para ele, ele vai tomando espaço, vai tomando, daqui a pouco você não comanda mais. É ele que está comandando, né? Então, nós precisamos ter essa percepção das coisas. Deus está falando na mensagem, simplicidade, gosto da humildade, gosto da simplicidade, gosto de ser acariciado, gosto de quem beija um crucifixo, gosto muito de que fale comigo, mas que não chegue perto de mim com quem usa essas vestes extravagantes. Daí então perto não estou, porque esses trajes fazem parte do meu inimigo, que vem enganando as pessoas e a maior parte caiu na dele, achando que não tem nada a ver. Esses padres que estão aceitando o modernismo dentro da igreja foram coisinhas pequenas, detalhes pequenos, mas que hoje invadiu, modificou a igreja totalmente. A igreja não tem fisionomia de igreja. Olha as igrejas antigas como eram, né? A beleza que tinha, por dentro e por fora. Hoje é quase que uma casa normal, e dentro não se vê nada, fria. Por quê? Porque aceitaram a proposta do inimigo. A nossa casa tem que ser uma casa digna, uma casa limpa para receber Jesus. Não tenha nada que vá ser prejudicial para você, mas para o seu lado espiritual, né? Quadro, revistas, sei lá o que for, qualquer coisa imunda que tiver nessa casa, não tenha, porque Deus não se faz presente. É Ele que está falando. Não tenha nada que não me agrade, porque eu não estarei junto. Então, essas mensagens vêm para nos alertar, vêm para nos confortar, vêm para nos reforçar, né? Nos dar mais ânimo. Então, leiam essas mensagens, leiam a Sagrada Escritura e vão fazendo aquilo que Jesus está pedindo. Nós temos aqui o que agrada a Ele e o que não agrada. Tão simples assim, meu Deus. Né? Poderíamos dizer assim, mas o que está do agrado de Deus? Está aqui escrito. Ele está falando o que agrada e o que não agrada. Vá ler. Seja humilde. Aceite o seu irmão que te chama atenção. Aceite uma repreensão. Não fique com o seu ego lá em cima e não, eu vou fazer o que eu quero e deu, ninguém pode falar nada para mim. Não seja assim. Deus botou que um precisa do outro. Nós precisamos um do outro. Intrigas sempre houve e sempre vai haver, né? Confusões sempre existiu e sempre vai existir. Mas precisamos voltar atrás, olhar o erro. O verdadeiro homem é aquele que volta atrás, reconhece o erro, né? Pede desculpas. Então, esse sim. Não aquele que empina o nariz e é como eu quero e deu. Não é assim. Então, nós temos tudo em nossas mãos. Essas mensagens é o manual que nós precisávamos e nós temos agora em nossas mãos. Basta só a gente ler e seguir. Tem e-mail ou não? Tem. Vilma Rita da Silva gostaria de mandar um abraço para todos da família Conceição e ouvintes do programa. Manda um alô para nós em Anápolis, Wanda, Vilma, Janete. O programa está maravilhoso, obrigada. Deus abençoe Vilma de Anápolis. Um abraço para vocês todos aí, Vilma. Maria Erivânia de Belterra, Pará, boa tarde, salve Maria, nossa mãe auxiliadora. Ofereço todas as músicas, especial a minha mãe, que completa 70 anos, dia 28. O programa está divino. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus, Santo Profeta e Papa Pedro II, rogai por nós. Maria Erivânia de Belterra, Pará.
Conceição e Camila Gomes, Altamira Pará, boa tarde, Aninha, salve Sagrada Família. As bênçãos do nosso amado profeta para toda a nossa família. Oferecemos todo esse belíssimo programa aos aniversariantes da semana, especialmente para Marlene, para Eleni da Bahia, para João Batista e Rosa. Oferecemos também para o Eugênio e de sua casa, nosso grupo de Altamira. Que bom ver a Graziele cantando junto. Estávamos com saudades de vê-la participando. A explicação da Aline cada vez mais forte e esclarecedora. Parabéns. Abraço a todos da família. Camille Conceição Gomes, Altamira Pará. Helena de Pinto Bandeira, abençoado o programa a todos que estão na escuta. Vocês são inspirados para realizar esse maravilhoso programa. Ofereço as músicas a todos os ouvintes, em especial para aos aniversariantes da semana, para Marlene, para João Batista e Rosa, pelo aniversário de casamento. Peço a bênção do Pai do Céu e da Mãe Maria Santíssima e ao nosso Papa e Profeta Pedro II. A oração é o sustento da alma. São João da Cruz. Abraço a todos os filhos da Palavra Viva de Deus. Helena de Pinto Bandeira. Mais uma aqui. Júnior da Tia Silvina, Itajaí. Boa tarde, família Conceição e todos da Palavra Viva de Deus. Muito bom ver essa lembrança desse clipe do tio e da tia. Que lindos. Que Deus abençoe grandemente a todos. O Júnior da Tia Silvina, lá de Itajaí. Ele é nosso primo e a mãe dele é a irmã da nossa mãe. Dr. Sidney Silvia e a turma de Minas, boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os aniversariantes, em especial para o compadre Alvimar Campos, por mais um ano de vida. Deus continue abençoando todos nós, conservadores e nossas famílias. E bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silvia e a turma de Minas. Eu acho que acabou. Ele manda também um grande abraço para o João Batista e a Rosa e toda a família por esse belo casal. O doutor Cid mandou esse aqui agora para o último. E aqui acabou. O programa está chegando ao fim. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham através da internet. Obrigado por tudo que tem feito por nós, por tudo que tem feito aqui pelo Santuário, a família Conceição. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Até sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos estar aqui novamente. Boa tarde, José Roberto. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com a bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.